Olá, Shalom. Seja bem-vindo à Casa dos Benei Anossim. A partir deste momento, você estará comigo nos estúdios do Anossim Brasil. E nós estamos aqui para considerar o conteúdo da Parashá Kedoshim. E comigo está Shemuel Zakai, está Zait, representando Ponta Grossa. Zait já é um comentador, né, assíduo, né, está aí constantemente na telinha conosco e junto com os nossos colaboradores, né, e com as pessoas que nos veem semanalmente, né. Temos aqui Malahim, de Criciúma, Santa Catarina, né. Seja bem-vindo a esse time, Obrigado. Né, para discutirmos aí esses diferentes assuntos, né, que envolve a Parashá. É bom. E temos aqui também Rabi Azarias, né, de Imperatriz no Maranhão. Então você que está aí na região do Maranhão, aí ó, nosso representante Anossim Brasil, né, falando em nome da comunidade, né, e com propriedade. E hoje nós iremos falar um pouco daquilo que diz a Parashá de Kedoshim. E Shemuel Zakai vai estar apresentando para nós aí os principais tópicos que envolvem esta Parashá. Vamos lá. Kedoshim inicia-se com a ordem de Deus para toda a nação de Israel para serem santos, imitando a suprema santidade do próprio Criador. A Torá prossegue delineando a infinidade dos mandamentos através dos quais podemos atingir a santidade, aprendendo uma grande variedade de assuntos, tanto os mandamentos positivos como as inferências negativas, ligando o nosso relacionamento ímpar com Deus e o nosso próximo. Recebemos ordem de temer os nossos pais, de guardar o Shabat, de nos abstermos de adoração a ídolos. E Deus nos instrui a deixar os vários presentes da colheita para os pobres, para os oprimidos, a inclusão, como também da separação dos cantos dos campos, os feixes que caíram por acaso e aqueles que não foram juntados. Devemos manter a justiça, fazer negócios honestos com os nossos vizinhos, não praticar a maledicência, fofoca, de forma geral, termos um pelos outros a mesma consideração que temos por nós mesmos. E seguimos a descrição de várias categorias das misturas que são proibidas. As misturas de animais, de plantas, de tecidos, peças de roupas. E a Torá vai discutir o Orlá, a proibição de consumir frutas nos primeiros 3 anos após o plantio de uma árvore. E essa porção vai concluir uma lista de punições a serem impostas às pessoas que transgridem e que participam das relações proibidas relacionadas na porção da semana anterior. A Parashá Kedoshim ainda nos fala para que sejamos um povo santo e distinto entre as nações do mundo. Muito bem, você viu aí alguns dos tópicos que estão relacionados, que envolve esta Parashá. E ela vem chamando, né, a nossa atenção para um eixo, que esse eixo é chamado de santidade. Busca pela santidade, o exercício que temos que fazer para atingirmos, né, esta qualidade. Né? Nesse assunto eu vou fazer uma inversão, primeiro Malahim, fazendo aí a sua consideração sobre o tópico que você achar interessante nessa Parashá, sabendo que temos aí milhares de pessoas apreciando nosso bate-papo e que sabemos que o que sai desta bancada, dessa discussão aqui, ajuda, né, no comportamento, na realização, na vida de milhares de pessoas que têm buscado e que têm encontrado aí a sua identidade que foi perdida aí ou silenciada ao longo de um bom período de tempo. Muito bem, shalom a todos.
Ser santo, buscar a santidade, é algo que a Torá realmente nos fala e é algo que nós devemos buscar durante a nossa caminhada. E embora que a gente saiba que nessa caminhada vamos encontrar algumas dificuldades, alguns problemas, mas é muito importante seguirmos esse caminho de santidade. E esse caminho de santidade, de ser um tzadik, um homem justo, requer o que Shemuel comentou também, acerca da nossa convivência, né, com as pessoas com quem nós nos relacionamos. E a própria Torá, ela nos ensina também. Então, se muitas vezes nós cometemos algum erro, falhamos com o nosso próximo, com o nosso vizinho ou com o nosso irmão, é uma falha que a gente mesmo praticou e muitas vezes voluntariamente. Porque, na verdade, o que a Torá, ela é aquela fonte, né, onde nós buscamos o conhecimento, daquilo que os profetas falaram, daquilo que os homens de Deus falaram no passado, né, e os grandes líderes de nosso povo também deixaram nas suas literaturas, falando acerca dessa nossa caminhada. Então, é muito importante tudo aquilo que a Torá nos fala, daquilo que nós aprendemos da Torá, realmente colocar em prática, porque é o nosso testemunho também, né? É aquilo que as pessoas vão ver de nós, né? Então, a Torá nos ensina como nós devemos andar. É como um pai, né, que ao criar um filho, vai instruir esse filho no caminho correto, naquilo que é bom, naquilo que é o caminho do bem, para que ele vá bem. Mas essa criança, logicamente, ela, com o tempo, com a idade, ela vai cometer os seus erros. Mas esses erros foram praticados, eu diria, de forma voluntária, porque ele recebeu a instrução para não cometer esses erros, sabendo o que é certo e o que é errado. Então, eu vejo que, dessa forma, nós também que somos instruídos pela Torá, por aquilo que a Torá nos fala, devemos viver a nossa vida e nesse bom relacionamento, né? Porque, na verdade, é essa a nossa missão, né? A missão de todo judeu é lutar, se esforçar em que a gente possa ter um mundo melhor, porque do outro lado, né, de uma pessoa que não tem o conhecimento de Torá, muitas vezes, que essa luz da Torá ainda não está sobre essa pessoa, muitas vezes a gente vê como a pessoa ela vive, como ela pratica, e às vezes são coisas más, né, o desrespeito, coisas realmente desagradáveis. Mas a gente tem a Torá que nos instrui. Então, pela Torá, através da luz da Torá, nós vamos costumo dizer que a Torá, ela está nos trazendo de volta, né, e nos aproximando novamente do Eterno, porque já estávamos próximos do Eterno. Lá no Éden, o ser humano vivia próximo do Eterno. Deus estava ali junto com o homem, e o pecado que foi cometido, houve aquela separação entre Deus e o homem. Então, de forma que a Torá nos dá essa oportunidade de retornarmos àquele contato que nós tínhamos com o Eterno. E isso requer a nossa vida tanto em família, como também na sociedade e dentro da sinagoga onde a gente convive. Muito bem. Zait, o conceito de Kedoshim, além, né, de toda essa necessidade de comprometimento, de aprendizado, né, que tem apresentado o Malahim, o conceito de Kedoshim é estar determinando para nós que o encontro ou a conquista da santidade
não depende apenas do nosso pensamento e da nossa intenção, da nossa vontade. Não depende apenas de nós rezarmos a Hashem, mas depende das nossas ações corporais também, daquilo que nós vamos praticar. Então, o conceito de Kedoshim está relacionado a o que vamos fazer na confecção do nosso tecido, de como ele vai proceder. Ele está relacionado a como vamos nos comportar no momento da colheita do nosso campo. Ela está envolvida como vai ser a atitude que vamos ter quando aquela árvore, aquela planta que nós plantamos começar a produzir, como que nós vamos nos comportar diante daquele primeiro fruto bonito, que vamos, né? Qual vai ser a nossa vontade ali, se vamos respeitar a Torá ou não. Então, a Parashá, a porção de Kedoshim está relacionada com estes fatores. E em função disso, a sua experiência diz o quê? Para nós nessa bancada e para todos que nos acompanham. Pessoal, olha que coisa interessante. O Eterno nos convoca a sermos santos como Ele é santo. Olha que coisa interessante. O ser humano, o Eterno, Ele é a sua própria referência. Ele é aquele que é. Ele não precisa de outra referência. Ele é único e Ele é verdadeiro. Ele é eterno. E Ele por si só já é quem é. O ser humano é diferente. O ser humano, se nós não tivermos uma referência, nós saímos fora do caminho e começamos a fazer bobagens de toda forma. Muitas pessoas podem dizer, mas o ser humano, ele estuda, ele lê, ele desenvolveu tecnologia, ele tem saber, ele tem arte, ele tem ciência. É capaz de decidir por si só aquilo que é e aquilo que não é bom. Bom, aí que está o problema. Se nós não tivermos outra referência que não nós mesmos, nós vamos cair exatamente na armadilha, que é achar que somos autossuficientes. Nós não somos autossuficientes, as nossas capacidades são limitadas. Se nós não tivermos a referência do próprio Eterno em dizer aquilo que é e aquilo que não é, ou seja, se nós não tivermos o temor ao Eterno, porque muitas vezes a pessoa pode pensar assim, eu não posso, por exemplo, juntar o linho com a lã, mas não tem problema, né? Puxa, não tem problema nenhum, qual é o problema de fazer isso? Se a pessoa não tem temor ao Eterno, ela fala exatamente assim. Ela diz exatamente isso. Ele diz que é pecado, mas será se é pecado mesmo? Eu não temo ele. Então a pessoa que não teme, não tem o temor ao Eterno, a pessoa vai começar a cometer delitos. Delitos contra o Eterno, contra si mesmo e contra os seus irmãos. Os nossos irmãos não têm culpa de a pessoa não temer ao Eterno, ou seja, não cumprir aquilo que ele determina cumprir. O Eterno, pelo seu grande amor pelo ser humano, ele nos deu uma diretriz. Olha só, vocês sejam santos como eu sou santo. Mas vocês precisam da referência, da minha referência, da referência do Eterno, né? Para que vocês possam ser santos. Vocês têm 613 mandamentos que, se vocês cumprirem isso de todo o coração, de toda a alma, vocês serão santos como eu sou santo. Então, nós precisamos ter o temor ao Eterno para que não venhamos a criar nós mesmos como sendo nossas referências. Nós não somos referências para nós mesmos. O ser humano, por mais culto que seja, por mais tecnologia que desenvolva, nós não temos a mínima condição de sermos a nossa referência, porque a qualquer momento a minha referência, a referência da pessoa que está julgando ali vai dizer, deixa para lá, vamos deixar de cumprir esse mandamento positivo e vamos cumprir esse negativo.
A pessoa pode fazer isso? Não pode? Por que não faz? Pelo temor ao Eterno, ou seja, pela referência do Eterno. Se nós não dispusermos da referência do Eterno, nós vamos começar a fazer as piores bobagens possíveis, metermos os pés pelas mãos e fazer tudo aquilo que a nossa cabeça diga que é bom. Eu sou a minha própria referência, então eu vou determinar que isso é bom e aquilo é ruim. Então eu vou fazer aquilo porque eu quero fazer, né? Não é porque o Eterno determinou que eu faça, é porque eu quero fazer. É uma coisa que o Eterno falou para não fazer, mas eu vou fazer porque eu acho bom. Então, nós, se não dispusermos da referência do Eterno, o ser humano é como uma ave que quer voar só com uma asa, não consegue, entra em parafuso e cai. Nós não podemos ser a nossa referência. Nós temos que ter a nossa referência e a referência do Eterno, seguindo sempre a direção e a posição das referências do Eterno. Ou seja, não podemos criar marcos, de forma nenhuma. Não podemos criar marcos regulador para satisfazer a nossa vontade, o nosso interesse próprio. Claro. Abiasarias. Sobre o conceito de santidade. Tá, o Eterno pede para nós ser santo. Tudo bem, vamos nos tornar santo. Mas vem aquelas leis secundárias. Para o santo viver em certo lugar, as coisas também têm que ser santas. Aí que vem as leis. Uma terra santa, não derrama sangue. Uma árvore santa, cumpre o mandamento daquela árvore, só come em determinado tempo, tá? A sua roça, faz como o Eterno disse, deixa os canta. A sua roça se tornou santa. A sua árvore se tornou santa. A sua casa cacherizada se tornou santa. Todo aquele amparado em que você vive se tornou uma terra santa para um santo. O manejo do seu rebanho sendo conduzido dentro dos moldes da legislação da Torá, né, vai ser próspero. Santo. Então tudo em volta de você tem que ser santo porque você é santo e você não pode viver num lugar que não seja santo. Então nós temos que cumprir as leis secundárias de santidade, tanto na árvore, como na roça, como na casa, como no plantio, como na colheita, como não comer o fruto se não está no tempo certo de ser nosso, o que é nosso, o que não é nosso, nós temos que devolver. Aí nós tornamos aquele ambiente santo para nós que somos santos viver. Não só nós ser santo e o resto da nossa propriedade não ser santa. Aí vai ser uma coisa que não agrada o Eterno. Então temos que tornar santo todo aquele amparado que nós estamos dentro. Porque somos santos e tudo tem que ser santo. Muito bem. Shemuel Zakai, fechando o ciclo. Isso aí. Nessa paraxá. Eu concordo com o Melahim. Hashem fez a primeira proposta. Essa primeira proposta foi feita na criação dizendo: façamos o homem à nossa imagem, semelhança. Que é o que é Kedoshim, nos unindo na essência divina através dos mandamentos proibitivos e mandamentos positivos. Nós temos aqui um conjunto de leis sociais, orgânicas, nós temos mandamentos que controlam os nossos instintos. A Haremot, que nós estudamos na última semana e comentamos aqui, ele fala sobre as relações ilícitas, né? Relações sexuais ilícitas, né? Fala sobre alimentação. Então, todo esse conjunto de vida, ele está inserido dentro dos mandamentos, de uma regra, de uma série de proibições, de mandamentos positivos e proibitivos, e que nos controla e que nos torna semelhante a essa presença divina. Agora, nós falávamos na última semana sobre o comportamento de um jovem em relação essa transmissão aos anciões, né? As relações ilícitas, ela está em diversas proibições, e que essa mesma sociedade de hoje, a nossa sociedade de hoje, ela está sendo orientada e ensinada a um liberalismo imoral. Ou seja, a uma libertinagem. A uma libertinagem, né? E não trata-se de uma abstenção sexual, trata-se de uma proibição dos excessos, de proibições de que a natureza não permite,
mais de uma geração que está sendo empurrada a uma imoralidade. Uma imoralidade de que os valores dos pais estão sendo subestimados pelos filhos. Existe um financiamento, né, de incentivo por parte da sociedade comum para que isso seja conduzido nessa direção. A própria sociedade, o próprio sistema, ou seja, é um problema da geração. A política social, a política, as escolas, né, elas já tratam com uma normalidade de uma necessidade de um mundo laico, de tirar a presença divina, de tirar a religião, o ensino religioso como sendo conservadorismo, né, e um liberalismo muito avançado. Ou seja, quais são os valores dessa geração? Um jovem, ele subestima o conhecimento do seu pai, do seu avô, não tem respeito, acaba não tendo respeito. Né? Essa evolução sexual, né, de que incentiva, não é trabalhar com o gênero de uma criança ou de um jovem, mas ela empurra, né, essa geração a uma libertinagem, e de que essa libertinagem é uma das principais consequências de suicídio hoje entre os jovens. Ele não está trazendo uma melhoria, né? O comportamento, o declínio social, ele evolui de uma forma muito rápida. Então, ser santo ou se parecer com Deus está relacionado a todas essas proibições. Não defraudar uma pessoa, ter o respeito comum social, ter respeito com a sua própria sexualidade, ter respeito com essa sexualidade e com gêneros alheios, né? Até porque dentro do judaísmo a santidade sexual ela é muito mais elevada, mas ela só acontece dentro no casamento daquilo que a Torá permite, dos perímetros que ela estabelece. Então a Kedoshim, ela fala para todos os tempos, mas visitando e olhando os problemas dessa geração que tem à sua frente uma oferta, né, e a velocidade das informações, e de que isso precisa ser canalizado dentro da comunidade, para que o elo não seja rompido, que tudo aconteça dentro o máximo de casamento misto que pode ter dentro da comunidade é de um sefaradita casar com um askenazi, de um Binei Anussim casar com alguém da comunidade organizada. São assimilações permitidas, de relações permitidas dentro do conceito de Kedoshim. Bene. Muito bem, em função destas questões, eu quero chamar a sua atenção para o quanto você deve valorizar o convívio comunitário da sua cidade. Na sinagoga, na comunidade onde você está participando, o quanto você deve envolver e colaborar para que esta comunidade, para que a direção desta comunidade cresça e vá bem. Porque é nesse ambiente que você vai conseguir construir uma circunferência de convívio no nível de construção de santidade. Fora disso, lá na sociedade comum, você está vulnerável e exposto a toda uma depravação de vida e desconexão com aquilo que a Torá tem nos estabelecido. E diante disso eu quero te convidar para que você se programe, se prepare para estar no próximo Shabat na sinagoga em sua cidade ou na comunidade mais próxima de onde você mora. Seja bem-vindo conosco sempre e nos encontraremos no nosso próximo programa. Shalom. 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 Shabbat